gravar esse vídeo com esse tema sobre o ambientalismo, até porque é um tema que me atrai, eu gosto de estudar, tenho ao menos muita curiosidade, porque é algo muito importante no dia de hoje. E agora, recentemente, essa semana, primeira semana de setembro de 2017, circularam 2 videozinhos no WhatsApp onde artistas fazem manifestações contra o tal decreto que Temer tentou, com esse decreto, regulamentar a exploração de minérios, particularmente ouro, ferro e cobre, na Reserva Nacional de Cobre e seus associados, algo em torno de 46.450 km². Isso gerou uma polêmica muito grande, e é sobre isso que eu quero prestar alguns esclarecimentos. Não está dando para acompanhar, as notícias estão vindo muito rápido. Há uma informação de que o decreto foi suspenso por um juiz da Justiça Federal. A AGU já avisa que vai recorrer. Enfim, a cronologia e a exatidão dessas informações é um pouco mais difícil de acompanhar, mas é mais ou menos isso que está transcorrendo. Mas vamos deixar essa parte que vocês podem encontrar na imprensa de lado e tratar de uma outra questão mais importante, que é o que há por trás dessa questão do ambientalismo. Então eu vou logo dar a primeira questão. O ambientalismo é a mais sofisticada forma de exploração e colonização que os países ditos desenvolvidos, particularmente através das suas mega empresas, chamadas multinacionais, enfim, grandes corporações, encontraram de continuar o processo de colonização, de exploração, tal como vinha particularmente desde o período moderno, com as chamadas grandes explorações. Tá bom? Então, nesse sentido, deixa eu te dar aqui a minha segunda tese, que você está pior do que o índio brasileiro, do lado do tempo de Cabral, tá bom? Porque o índio não foi à escola, e você foi à escola. Então está significa dizer que o ambiente acadêmico brasileiro não está preparando o brasileiro para fazer uma leitura realista, apenas isso, realista, das situações, dos principais fatos que são notícias no Brasil. Tá certo? Eu não estou aqui defendendo decreto de ninguém, nem posição política de partido nenhum. Tá bom? Em primeiro lugar, vamos partir agora da terceira tese. A Amazônia não é mais do Brasil. E isto começa a ser definido internacionalmente desde os anos 80. Tá bom? Se nós temos ainda alguma soberania sobre a Amazônia e a sua biodiversidade, isso se deve exclusivamente ao interesse e ao patriotismo das Forças Armadas, particularmente o Exército. O resto é papo ideológico. Tá bom? Pronto. Então nós já temos 3 teses. Tá certo? Vamos aqui voltar ao passado em rápida síntese, só para pontuar algumas questões importantes. Bom, quando os europeus chegaram aqui, os portugueses, os ingleses, os espanhóis, nas Américas, franceses, holandeses, enfim, havia toda a ideia, havia uma doutrina que comandava esse período, uma doutrina econômica chamada mercantilismo. E o mercantilismo que nada mais fez do que teorizar algo que a humanidade sempre fez. A história da humanidade é reino, império, país, seja lá a denominação do seu tempo, invadindo o território para tomar o que é do outro, roubar a riqueza do outro, se apropriar da riqueza do outro. Essa é a história da humanidade, em qualquer continente que você vá. O mercantilismo, no meu humilde entendimento, ele vai doutrinar essa característica da humanidade e da relação entre os povos. Ponto.
O que vai mudar isso é o desenvolvimento da ciência, da tecnologia, quando vai ser transformada em maquinário, tecnologia literalmente, e vai gerar um meio de produção chamado indústria, uma forma de produção chamada indústria, chamada forma industrial, que ainda não é capitalismo, tá bom? Não confunda indústria com capitalismo, tá certo? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, tá bom? A indústria ela vai mudar essa perspectiva de geração de riqueza, ao invés de saquear, gerar riqueza, porque o próprio desenvolvimento tecnológico favorece isso. Então, de fato, por isso que o sucesso do livro de Adam Smith, A Riqueza das Nações, em que ele afirmava, inclusive, que os países vão viver em paz, porque facilitaria essa internacionalização do comércio, cada um gerando sua própria riqueza, geraria uma troca de riquezas, porque nenhum país poderia ser autônomo em tudo. Então essa necessidade de trocar o que cada um gerava, através do comércio, ia fazer com que os países tendessem a viver em paz, e não mais um explorando o outro, um brigando com o outro, tentando, enfim. Chega um determinado ponto, final do século XIX, isso é muito importante também, final do século XIX, início do século XX, quando as grandes corporações já estão se formando, particularmente as americanas e as inglesas, que não se vê interesse mais em se obedecer às regrinhas do livre mercado apontada para Adam Smith. Daí porque, o pessoal fica às vezes curioso, daí porque são as grandes corporações que vão começar a financiar as revoluções, tá certo? Por quê? Porque através dessas revoluções, essas grandes corporações iriam resolver dois problemas, mas um deles aqui o mais importante. As suas reservas de matéria-prima. Se a indústria favoreceu uma troca comercial, evitando o saque próprio da exploração, a riqueza de um país seria gerada pelo saque em outro território. Se isso vai acabando, logo aparece o problema da matéria-prima. Tá bom, eu sei desenvolver aqui um determinado produto, mas para eu desenvolver esse produto eu preciso de uma determinada matéria-prima, e essa matéria-prima ou já acabou aqui no meu país, ou eu tenho um pouco, ou eu não tenho, tá certo? Então eu vou precisar comprar essa matéria-prima nesse seu país aí, só que preciso comprar essa matéria-prima barata, porque senão o meu lucro é menor. Então daí porque as grandes corporações veem uma dimensão muito importante, uma ideia muito importante de financiar as ideias revolucionárias, particularmente os socialismos e particularmente ainda o socialismo comunista. Daí porque, curioso, né, as pessoas ficam curiosas, por que as grandes corporações adotaram as regras do Manifesto Comunista. Primeiro porque perceberam que não havia nenhuma necessidade de ficar concorrendo em nada, vamos separar o mundo em partes, tá certo? E cada um domina a sua parte. Cada um tem o seu espaço para controlar. Hoje, na área de alimentos, por exemplo, você tem meia dúzia de empresas que controlam alimentos no mundo. Você tem meia dúzia de empresas que controlam armamento no mundo. Então os espaços estão... A briguinha por mercado é uma questão de... Mas os espaços já estão dominados. Já existe ali os conglomerados tomando conta de cada um dos setores econômicos. Porém, volta a questão aí da matéria-prima. Então, cada setor desse da indústria, ele vai ter por bem, de acordo com seus interesses, financiar um tipo de revolução. É claro que, cabe lembrar aqui, que os movimentos revolucionários, chamados de movimentos sociais, entre eles o ambientalismo e tal,
eles são uma renovação, fazem parte de uma renovação do marxismo. Aí você tem aí a Escola de Frankfurt, eu já trabalhei isso muito em outros vídeos, tem muito material no YouTube sobre isso, livros também, né? Então, a crise do marxismo, a crise do marxismo implica dizer, a crise de implantação do marxismo implica uma renovação do marxismo. Uma dessas renovações foi o fascismo, né? O nazifascismo. Uma dessas renovações foi a Escola de Frankfurt. E a Escola de Frankfurt, né, principalmente na ideia de Marcuse, é que traz a ideia de substituir o proletário por minorias opressoras. Ou, desculpa, por minorias oprimidas. Essas minorias oprimidas, elas deveriam ocupar na dialética o lugar da antítese. Já que elas são oprimidas, elas teriam que destruir a tese, destruir o mundo que existe para gerar um outro mundo supostamente melhor. Enfim. Muito bem. É nesse sentido que entra o ambientalismo. O ambientalismo enquanto uma nova forma, uma nova estratégia de criar uma ditadura comunista. Se você for estudar um pouco das origens do ambientalismo, na internet mesmo, pesquisa sobre comunismo verde. Você vai ver que também faz parte dessa crise do marxismo, quando já se percebe a contínua resistência do mundo em aceitar ditaduras comunistas, com seus respectivos massacres de milhões de pessoas, né? Sempre levando as populações à pobreza. Exatamente por quê? Porque a população local ela não pode se servir das suas próprias riquezas. Por isso que geralmente as ditaduras comunistas foram implantadas em países, ao contrário do que se conta, países prósperos e em desenvolvimento, a começar pela Rússia, que iria se tornar uma potência econômica mundial, industrializada. Estava passando por um intenso processo de industrialização, e os Rothschild e a família Rockefeller, né, resolvem bancar, né, a Revolução Bolchevique para levar exatamente o que? A um empobrecimento da população russa, né, a uma debacle da economia russa, e tirar essa concorrência que estava nascendo, tirar essa concorrência perante os grandes conglomerados ingleses e americanos. A Rússia, como sempre sabemos, riquíssima em petróleo e gás natural, e como eu já falei, a depender do interesse no país, a colonização hoje se dá de duas formas. Eu posso fazer guerra, que a guerra atinge dois grandes objetivos: primeiro, controle populacional; segundo, é um grande comércio, uma grande indústria, gera muito emprego e riqueza, né? E se a riqueza está em cima da terra, o que é que eu vou fazer? Eu vou encher o seu país de ONG e fundação revolucionária, exatamente para poder manter os meus interesses econômicos, seja lá onde for. No caso do ambientalismo, exatamente, a indústria química e farmacêutica, eles vão bancar, através das suas ONGs, das suas fundações das suas ONGs, eles vão bancar todo o movimento indigenista, todo o movimento ambientalista, né? O índio, ele é um perfeito guarda florestal. Já expliquei isso várias vezes, né? Ele é um perfeito guarda florestal, ele conhece tudo, ele tem uma biologia, ele tem uma genética adaptada a um clima, a um ambiente hostil, né? Se a gente for falar para a Amazônia, a gente tem que tomar não sei quantas vacinas, tomar não sei quantos cuidados. O índio já nasce com todo esse preparo biológico, né? O índio não tem problema de direito trabalhista, o índio não faz greve, o índio não tem sindicato. Então, quer dizer, está ótimo. O índio, ele é um grande guarda florestal, até porque ele conhece a selva toda, ele conhece cada propriedadezinha de um sapinho daquele, de uma folhinha daquela, de uma raiz daquela. Então ele já chega lá pro tal do cientista disfarçado de antropólogo, chega lá pro cara e faz: não, isso aqui tem um efeito anestésico, né? Em outras palavras, isso aqui tem um efeito curativo, cicatrizante, e aí as coisas vão sendo exploradas. E a biodiversidade, na verdade, hoje, o ambientalismo, ele tenta preservar essa biodiversidade, exatamente porque são rincões, né? E vocês vão começar a entender agora por que as reservas indígenas têm que ser do tamanho maior do que países da Europa, né? Você tem 1000 índios vivendo num território maior do que Portugal, com 11 milhões de pessoas, né? Por que isso? Porque essas reservas indígenas, não, senhor, são reservas de matéria-prima para a indústria farmacêutica e a indústria química. Tá certo? Muito bem.
O que vocês estão vendo com essa briga desse decreto, que muita gente aí está gravando videozinho, achando que está sacando uma coisa maravilhosa, criticando até geralmente o pessoal da esquerda, né? O pessoal da Lei Rouanet aí, e acha maravilhoso, não perde tempo, né? Em dar até desinformação, em deseducar. Né? Não estou aqui defendendo o tema, já volto a dizer, não estou aqui defendendo o decreto, né? Muito pelo contrário, estou denunciando algo muito mais grave. E mostrando que esses supostos artistas conhecedores do Brasil, esse pessoal não conhece nada. Eles precisam estudar muito ainda para saber o que é que está acontecendo com o país dele e para difundir informação errada. Tá certo? Para difundir informação errada. Em nome de ideais políticos partidários. Certo? Vingar Dilma, difundindo informações equivocadas, dando às pessoas que escutam e que não entendem do assunto um entendimento completamente equivocado. Tá bom? Muito bem. Existem interesses também de indústrias exatamente na exploração de minérios. O que é que você tem ali? Ouro, ferro e cobre. Existem mega empresas que estão interessadas naquela região. Tá bom? Então, do mesmo jeito que você tem leis, regulamentações para as reservas indígenas que atendem aos interesses das indústrias química e farmacêutica, você tem também a mineração. O índio está para o minerador está para o índio. Né? O minerador está para o índio, na mesma relação com a indústria que ele está ali, atendendo aos interesses. Então alguém tem que chegar lá e arrancar aquele ouro dali, garimpar. Alguém tem que chegar lá e dizer para o antropólogo, né, o cientista disfarçado de antropólogo, que aquele sapo ali tem um veneno que faz isso, aquilo. Então, essas duas figuras, o minerador e o índio, na verdade, eles são apenas os guias em direção para o Brasil. Você está entendendo, meu amigo? Volte agora lá para a colonização Cabral. Tá bom? Então, naquele tempo, o índio pegava, olhava o espelho, né, as bugigangas e tal, e retornava com o pau-brasil. Né? Hoje está muito pior. E hoje, muitos e muitos brasileiros que foram à escola, que se dizem espertos, entendedores de assuntos mais diversos, etc., esses brasileiros vendem, traidores da pátria, vendem o Brasil, porque inclusive vão trabalhar para essas ONGs, vão defender, vão para a rua, né? Vão fazer passeatas, manifestações, cobrar os tais dos direitos. Né? Inclusive eu queria chamar a atenção aqui para a Declaração dos Direitos Indígenas, né? Que exatamente, né? A Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas. Muito bem. Você precisa ler essa declaração, tá certo? Porque essa declaração, ela traz direitos muito interessantes, de fato, para o índio, né? O respeito à cultura, o respeito às suas tradições, etc, etc. Mas, como sempre, o brasileiro ele deixa se passar por determinados detalhes importantes. Essa declaração aqui, ela cria nações dentro de nações, ou seja, as reservas de indígenas passam a ser territórios autônomos, em que nem as forças armadas podem penetrar. E imagine você que cada vez mais aumenta o número de reservas indígenas, né? E ambientalistas, são quase sinônimos, andam juntas, uma é face da outra, nas fronteiras. Então você veja o quanto que isso está ameaçando a nossa segurança nacional, e isso foi uma forma, inclusive, tem sido uma forma de neutralizar o nosso último baluarte de defesa dos interesses brasileiros na Amazônia, que é a atuação das Forças Armadas. Se as Forças Armadas ficam proibidas de entrar em zonas autônomas, que agora ganham status de nação indígena, né? A nação não mais no sentido mesmo cultural, no sentido, né, de povo, mas no sentido territorial, político, né? Passa a ganhar quase o status de um Estado nacional, de um Estado-nação. Então você dê uma olhadinha
nessa declaração, né, e veja o que é que está escrito aqui, que não se trata apenas de atender aos justos interesses dos índios no sentido de preservar suas culturas, porque evidentemente que isso é uma coisa maravilhosa, preservar a cultura indígena, preservar o meio ambiente, né? Não poluir os rios, não destruir as matas, tudo isso é fantástico. Tudo isso é fantástico, eu estou aqui também para defender isso. Agora, eu quero que você entenda o que é que há por trás deste movimento ambientalista. O que há por trás desse movimento ambientalista é exatamente criar uma nova estratégia de dominação mundial, como eu dizia antes, né? Pesquisa aí sobre o comunismo verde, e você vai ver que nessas readaptações do comunismo aparece o ambientalismo como uma forma de congregar, de atrair todas as pessoas em torno de uma causa comum, né? Tentaram isso através do próprio discurso do proletariado, não conseguiram. Tentaram isso com o discurso do holocausto atômico, né? A bomba atômica, não conseguiram. E viram no ambientalismo, né, uma forma de fazer com que as pessoas adotassem ideias socialistas, ideias que viriam a patrocinar uma ditadura global. Nos próximos vídeos eu vou trabalhar algo que eu já vinha trabalhando em vídeos anteriores, a relação entre o ambientalismo e essa nova visão de uma religião mundial. Porque o ambientalismo, agora, em função disso, ele passa a ter um caráter também teológico, místico, religioso. Basta que você assista o meu vídeo sobre o Avatar e depois de assistir o meu vídeo sobre o filme Avatar, você volte para assistir o filme Avatar e você vai ver a forte carga simbólica anticristã, ambientalista, transhumânica, né? E que defende ali claramente diversos interesses deste tal movimento ambiental, assim como outros movimentos revolucionários. Muito obrigado pela sua atenção, espero que você goste desse vídeo, se inscreva e dê um like.